Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Apenas. Quando falamos sobre o livro de Hebreus, uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é no que diz respeito a quem escreveu. As pessoas gostam de falar de Paulo, outras dizem Pedro, mas o fato é que, em meio a essa caminhada, o autor de Hebreus, ele está evidenciando, a princípio, quem é Deus, e dizendo que Ele é o que tem a palavra, Ele é o que porta a palavra. E um dia como hoje, 13 de dezembro, o segundo domingo de dezembro, onde tradicionalmente comemoramos o dia da Bíblia, falar da palavra de Deus é voltar a um tempo onde evidenciamos aquilo que de fato tanto nos interessa. Falar da palavra de Deus é voltar a um tempo que, em meio aí, o que nós temos, o que nós somos, o que falamos, o que cantamos, o que pregamos, passa pela palavra. Não passa pela palavra. Nasce da palavra. É a palavra. Aquilo que nós oramos, aprendemos com a Bíblia. Aquilo que nós cantamos, aprendemos com a Bíblia. Aquilo que nós fazemos, aprendemos com a Bíblia. Sobretudo, a palavra de Deus é a nossa grande identidade. Queria pedir a alguém, por favor, trazer um copo d'água para o Daniel, por favor. Obrigado. E em meio a essa realidade, em meio ao nosso dia a dia, quando paramos e começamos a pensar sobre quem de fato nós somos, vale a pena voltar aproximadamente ao ano 40 depois de Cristo, onde o autor dos Hebreus está de fato evidenciando o valor da palavra. Até porque mesmo naquele tempo reis, rainhas, imperadores também escreviam. E quando nós usamos a palavra evangelho, para que muitas pessoas entendam, não pense você que essa palavra ela é de uso exclusivo da Bíblia ou dos cristãos. Pelo contrário, o termo evangelho, ele já existia. Evangelho, novidade, palavra nova, e era um termo muito usado pelos reis, pelos monarcas da época. Mas agora existe não o Evangelho, mas o novo Evangelho, a nova palavra, a palavra nova, que traz novidade. E a novidade aqui é de fato a palavra de Deus, que não é uma palavra corriqueira ou a palavra que alguém disse e ficou por aí. Não, é a palavra viva. E palavra viva é a expressão de palavra que traz novidade, é a expressão da palavra que é diferente. E é interessante pensar que esse termo eficaz, eficaz, nós ouvimos muito esse termo quando alguém fala de um remédio, alguém fala de algo novo. E o termo também que traz o texto viva e eficaz, nós não estamos falando apenas de uma palavra nova, mas a palavra de Deus é a palavra que traz o melhor resultado. Queridos irmãos e irmãs, e isso tudo acontece porque é a palavra que penetra ao nosso coração, é a palavra que penetra a nossa vida, é a palavra que traz novidade, é a novidade, mas é a palavra que transforma e dá ao meio uma nova realidade.
Que novidade é essa? A palavra de Deus, meu irmão, segundo o que muito bem o texto aqui tem a nos apresentar, é a palavra que serve, é a palavra que pensa, é a palavra que traz propósitos. Não é uma palavra como a palavra de Nero, não é a palavra como a palavra de Ciro, não é a palavra como a palavra de outros tantos reis e rainhas daquele tempo. Mas a palavra de Deus é a palavra que porta conhecimento. Quando falamos de conhecimento, falamos do tempo, para quem gosta de ler sobre pedagogia, conhecimento é fruto também de relacionamento. E gosto muito de falar de um Deus que é relacional. Queridos, quando falamos de um Deus que é relacional, falamos de um Deus que nos ouve. Um Deus que, quando eu oro, Ele não olha para mim e desfaz, mas de um Deus que, quando eu oro, você ora, quando nós oramos, é um Deus que se relaciona conosco, porque a nossa oração é a expressão também da nossa sinceridade, da nossa verdade. E é um Deus que traz no seu relacionamento uma escuta diferente para mim, a você e a todos nós. O texto bíblico, qual nós acabamos de ler, nos leva a pensar que a palavra de Deus, ela é poderosa para vasculhar a nossa intimidade. Queridos, só um Deus que é relacional tem acesso às nossas intimidades. Pastor, mas é claro, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Mas quando nós falamos com Ele, Deus recebe de mim, de você, a liberdade para vasculhar a nossa vida e, por meio do anúncio da sua palavra, nos levar à consciência que nós podemos ser transformados pelo poder da sua palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é a palavra que transforma. E quando usamos o termo transformação, falamos de um movimento que não se desfaz. Mudança, sim. Nós mudamos. E quando mudamos, podemos desfazer todo o movimento, toda a trajetória. Mas transformação não. A transformação acontece pela palavra. Pela palavra. Quando voltamos ao texto de Gênesis, a partir dos capítulos 1, 2 e 3, e percebemos aí a criação do mundo, a criação do homem, Deus usando de forma muito clara a palavra. Em segundo lugar, o texto nos deve entender que a palavra de Deus é a palavra que trata. Trata. Queridos irmãos, irmãs, quando conversamos com alguém aqui na igreja, do atendimento pastoral, é interessante pensar que há determinadas realidades que precisam ser confrontadas. Há realidades que devem ser confrontadas, mas não pelo entendimento científico, não pelo entendimento bíblico, não, mas é pela palavra. E levar a pessoa a entender o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, sobretudo o coração de Deus. No caso A, B ou C. A palavra de Deus, sobretudo quando nós abrimos o texto bíblico, o culto, o Salmo 17, por isso nós vencemos.
Queridos irmãos, eu quero terminar a nossa palavra evidenciando que em meio àquilo que nós somos, que nós temos, quando na nossa casa nós nos ajoelhamos e oramos ao nosso Deus, e pedimos a Deus que Ele esteja conosco, que nos abençoe, que Ele nos guarde, nos faz lembrar que apenas uma palavra do Senhor é o suficiente para mudar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Quero que terminar com um testemunho. Eu participei de uma negociação essa semana, a qual confesso aos irmãos que participei sem saber o que fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer. E em meio a todas as etapas, orando muito, Senhor, que o Senhor esteja nesse negócio, que o Senhor esteja nesse negócio, que o Senhor esteja nesse negócio, que o Senhor esteja nesse negócio. E as situações aconteciam e ora assinava um documento, ora entregava, ora recebia. O fato é que tudo se desfez, tudo se fez e tudo se desfez como nós tínhamos que desfazer, sobretudo em paz. Em paz, porque Deus estava em todos os momentos, sobretudo Deus estava naquele momento. A palavra de Deus é a palavra que nos inspira, a palavra de Deus é a palavra que nos motiva, é a palavra de Deus é a palavra que nos encoraja, a palavra de Deus é a palavra que nos faz dar um passo e dar outro e continuar assim. Queridos irmãos, irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a palavra de Deus esteja sobretudo na sua vida e no seu coração. Amém? Eu quero aqui ter uma momento de oração pela vida de um pastor, qual é muito querido na nossa cidade, qual está internado, portador de Covid, assim como ele, outras pessoas também que vivem essa situação. E em meio a essa oportunidade, eu quero aqui com muito carinho, chamar a sua atenção. Use máscara. Use álcool. Estou sem máscara porque eu estou a mais de 2 metros de vocês. Mas ali tem álcool, ali atrás tem álcool. A bolsa tem álcool, ali atrás tem álcool. Porque os dias não são